Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos? Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido muito recorrente nas minhas redes sociais. Vivemos num mundo um tanto quanto caótico, perturbador e ainda com uma expectativa de piora, né? E tem faltado muito em nosso meio, além de fé, além do amor estar se esfriando, além da maldade estar se esquentando, né? Tem faltado esperança em nosso meio. Eu tenho encontrado muitas vidas desesperançadas. E eu também já passei por um momento da minha vida em que a esperança parece que se esvaiu, deixou de existir, evaporou. Né? E assim como Deus trouxe um renovo para a minha vida, Ele pode trazer um renovo para a sua vida. E é sobre essa esperança que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Qual o significado, então, da palavra esperança? Se olhar lá no dicionário, o que está dizendo sobre esperança? Esperança, então, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, tá? Confiança em coisas boas. Confiança também significa ter fé, em ter uma vida melhor, né? Essa é a esperança que nós temos. Ninguém quer viver para sofrer, né? Jesus prometeu para nós uma vida e uma vida em abundância, o que não quer dizer necessariamente que você vai ter uma saúde inabalável, que você vai ser próspero e tudo mais, né? Lembro, já disse isso, repito e enfatizo, Deus não te isenta de a travessia de desertos, né, de vales, mas Ele estará com você nos desertos e nos vales, te capacitando. É assim que é forjado um soldado de Cristo, uma guerreira da luz, tá bom? Então vamos lá. Hoje, né, a esperança as pessoas precisam ter, claro, uma esperança positiva, né? E essa esperança está sendo diminuída a cada dia, está sendo frustrada a cada dia. Então, esperança é uma expectativa, não é? É uma espera, é um aguardo. E isso está descrito na Bíblia até, Salmo 40. Olha só. Esperei com paciência no Senhor. E aqui está o nosso grande desafio. Esperar com paciência. Nós somos ansiosos. Nós queremos as coisas, o resultado das coisas para ontem. Eu sei porque eu também sou um pouco ansioso. Agora eu estou bem desprendido disso, né? Acho que Deus me deu a graça de ter uma elevação espiritual, onde eu estou mais distante da matéria e mais próximo do reino do céu, do reino do Espírito. Isso tem me feito muito bem, tem trazido um renovo para a minha vida. Eu quero ensinar a vocês qual foi o caminho que Deus mostrou para mim. É claro que eu poderia dizer que muitas coisas que Deus fez na minha vida e ainda faz, é rema para mim. É algo específico para a minha vida, mas outras não. Outras, da mesma forma com que Ele fez, está fazendo por mim, Ele pode fazer por você. Então você que está desesperançado, sem motivação, a sua fé está esfriando, o seu amor está esfriando, você não suporta mais viver nesse mundo, essa mensagem é para você, meu irmão, minha irmã. Presta muita atenção nela, tá bom? Que Deus fale com você através da minha vida. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Eu ouvi o meu clamor. Se inclinou para mim. Sabe como um pai, que quando um filho está falando com ele, ele agacha, inclina, fala, meu filho. É isso que Deus está fazendo. Ele presta atenção nas nossas orações, nas nossas preces. Aquele que fez os ouvidos, escuta, viu? Trouxe-me um lago, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Quer dizer, quantos de nós passamos assim, quantos nós estamos assim, um dia já estivemos, ou quem sabe um dia você estará, né? Pôs meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, né? Um hino de nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É difícil isso, né? A gente confia no dinheiro, a gente confia no prestígio, a gente confia nos nossos contatos, no nosso lobby, né? Eu esqueci o termo até, tem um termo técnico para isso, mas enfim, né? Nós confiamos muito nessa nossa logística. Eu confio em mim, no meu potencial, mas se Deus não operar, nada disso vai funcionar, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.
e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Está em Salmo 40, de 1 a 4. Não respeita os soberbos, então mantenha-se distante de gente soberba, altiva, orgulhosa, presunçosa, gananciosa, avarenta, mentirosa, fofoqueiro, maldizente. É a Bíblia dizendo, meu irmão, não sou eu, tá? Não respeita os soberbos, ou seja, fica lá e eu cá. Eu oro por você, que Deus tenha misericórdia da sua vida, mas eu não vou conviver com pessoas assim. Pessoas assim são tóxicas e te levam para o buraco, né? Te levam para o buraco. Escuta o que eu estou te dizendo. Seja mais seletivo com as pessoas ao seu redor, tá? Quantas vezes eu li esse texto? Eu nem lembro quantas vezes foram, né? Mas agora, esse texto parece que foi escrito para mim, né? Às vezes, quando você não acontece isso com você, você lê um texto nas Escrituras e já leu tantas vezes, de repente, aquele texto, naquele dia, naquele momento, parece que foi escrito para você. Parece Deus falando com você aquilo. É assim que eu vejo esse texto hoje, né? Aí, continuando, pegando aqui um outro texto. Ele fortalece ao cansado. E quantas vezes você está cansado, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes eu estou também cansado e já me cansei muito mais, né? E dá grande vigor ao que está sem força, dá grande vigor, não pouco vigor, não é que dá uma forcinha, um pequeno ânimo, que às vezes alguns medicamentos podem dar, né? Temporariamente, mexendo com a sua bioquímica cerebral. Mas Deus, ele fornece ao cansado grande vigor ao que está sem forças. E quantas vezes, né? Eu pedi fez minhas as palavras bíblicas, né? Senhor, faz em mim que estou fraco, faz em mim ser forte, né? E que porque Deus se aperfeiçoou, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Importante salientar isso. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Esperar no Senhor. Olha, e às vezes é difícil esperar, né? Porque a gente fica esperando que alguma coisa aconteça e parece que aquilo não vai acontecer no nosso tempo, não vai acontecer no nosso cronos, vai acontecer no Kairos de Deus. Mas nós queremos algo imediatista, queremos uma solução rápida. E às vezes não existe uma solução rápida, porque cada árvore dá seu fruto a seu tempo. E tem árvore que leva um ano para dar fruto, outras não, outras dão o ano inteiro, não é assim? Então existem os frutos mais nobres, vamos colocar dessa maneira, eles levam mais tempo para serem gerados, serem amadurecidos, ok? Então sim, né, renova suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Continuam prosseguindo, continuam caminhando, né? Olham para trás e vejo quanto que eu já caminhei, mas eu tenho força para caminhar ainda mais, porque Deus renova as nossas forças, viu? Renova as suas como tem renovado as minhas também. Esse texto está em Isaías, capítulo 40, de 29 a 30. Hoje em dia, nós não vemos mais, de uma forma geral, tá? Pregações que nos desafiam, não é verdade? Não tem mais pregações que nos tragam desafios, né? O que nos deem uma direção específica, o que nos passem estratégias. Simplesmente a estratégia é compra porcaria ungida, né? Repita comigo, eu cancelo a maldição. Isso não muda a sua vida. Simples assim, o que muda a sua vida é mudar os seus paradigmas, mudar o seu pensamento, o seu coração, e isso ser reverberado nas suas ações. Tudo pautado e fundamentado no amor e não no interesse, senão não funciona. Simples assim, poderoso assim. Nós escutamos pregações que nos deem estratégias, o que nós vamos fazer, que nos ensinem a orar. Não tem. Tem um vídeo meu no meu canal, aqui do YouTube, Ensina-me a Orar. Dá uma olhadinha nele, né? Não nos ensinam a amar a Deus, nem sequer conhecer a Deus, que nós somos apresentados a um Deus cruel, punitivo, vingativo, que só vai te abençoar se você der dinheiro, não é? E te amaldiçoa se você não der. Tudo é pautado em dinheiro, mas gente, né? Nós precisamos, digo e repito isso inúmeras vezes,
Precisamos sim de dinheiro para viver, mas jamais viva por ele, não se escraviza, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu preciso de recursos, você também precisa para me vestir, para comer, para pôr combustível no carro, para pagar meu aluguel, né? Mas eu não vivo por isso, eu não vou me corromper por isso, eu tenho valores, né? Eu tenho ideais, eu tenho valores morais, valores espirituais que não podem ser corrompidos. Se você se deixar ser corrompido por isso, você criou um hospedeiro para a semente do mal se alojar em seu coração. E aí, em vez de você ser um canal de bênção para Deus, você vai ser um instrumento de maldição nas mãos do adversário, né? Já disse isso em vídeo, vai ser mais a imagem e semelhança do diabo, aquele que traz divisão, o acusador, o adversário, do que de Deus, que é amor, né? Amor. Não somos mais ensinados a amar a Deus e nem a conhecer a Deus, muito menos ainda obedecer a sua vontade. Faz tempo que eu não escuto pregações assim, né? Obedeça à vontade de Deus. Não, seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não, a gente escuta outro tipo de pregação, né? Você vai ser vitorioso, tome posse da bênção, você vai sair daqui, mas vai ser próximo, vai ser rico, vai ser curado, vai ter milagre, blá 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 e blá blá blá. Mas não somos ensinados a obedecer a Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Joga a rede, mais uma vez. Jogar rede, joguei a noite inteira, estou com preguiça. Não obedecemos e queremos um milagre. Move a pedra. A pedra é muito pesada, eu não vou fazer isso. Se você não fizer a sua parte, Deus também não faz a dele, tá? É bom lembrar disso, tá bom? Pedir a se usar. Mas se você não pede, como é que você recebe, né? Desde que seja um pedido coerente, tá? Então hoje, olhando pela janela da vida, com mais maturidade, eu vejo sim um mundo cada vez mais caótico, não é assim? Um mundo perturbado, um mundo repleto de pessoas cruéis, maldosas, que não têm nenhum temor a Deus. É impressionante isso, as pessoas fazem as coisas como se Deus não estivesse vendo. Imagina você fazendo qualquer coisa, né? E Jesus estivesse do seu lado observando o que você está fazendo, observando você teclando, falando mal de alguém, observando você ser maldizente, ser mentiroso, ser enganador, ser soberbo, traindo, sendo viciado em pornografia, vendo coisa pornográfica na internet. Você imagina Jesus do seu lado, o que ele diria para você, né? Pois é, mas um dia você vai estar frente a frente com ele. O que você vai ter a dizer para ele, né? Com Deus não tem justificativa não, viu? É sim, sim, não, não. Você é indesculpável quando ouve a palavra de Deus, tá? Você sabe a verdade e aplica a mentira, você até tá pecando feio, viu? Então, eu vejo um mundo repleto de pessoas assim, né? Soberbas, altivas e tudo mais. Mas também eu vejo muita gente, não poucos, sem esperança, sem fé e sem amor. O amor, sim, tem se esfriado, é palpável isso, né? Eu vejo muita desesperança, eu vejo dor, eu vejo sofrimento nas pessoas, né? Muita dor. Dezenas de pastores, vocês sabem disso, têm tirado a sua própria vida. Por quê? Porque às vezes não suportam o peso, porque não tem com quem dividir, porque vão ser julgados. Se falar, irmão, eu estou meio triste hoje, como assim você está triste? Mas você é de Deus, você adoeceu? Não, mas como é que Deus permitiu isso? Então Deus não te ama. Então assim, Paulo estava lascado, Eliseu estava lascado porque ele morreu da doença que ele tinha. Timóteo tinha uma brecha tremenda, porque Paulo não pôde curar Timóteo, Deus não permitiu que isso acontecesse. Então se nós observarmos, o próprio Cristo, o próprio Jesus estava cheio de pecado, né? Foi crucificado, foi escarnecido, foi zombado, e Deus não protegeu ele, não afastou dele esse cálice. Então nós temos um julgamento muito errado a respeito da... Nós somos ensinados errados. Jó, homem justo, e sofreu tantas coisas, né? Mas é necessário que a gente passe por alguns vales para dar valor a algumas coisas e para que você cresça espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Essa parte é difícil, dar graças quando as coisas estão difíceis, né? Então eu vejo pessoas, muitas, não poucas, que dizem amar muito a Deus. Sou filho de Deus, sou filha de Deus, mas buscam apenas a satisfação do seu coração, dos seus próprios interesses e pior, ainda se acham a última bolacha do pacote, se acham melhores do que os outros, entrou o quê? Vaidade,
soberba, síndrome do Lúcifer e apontam o dedo para todo mundo, né? Então, não desejam servir, não querem servir, querem ser servidos. Ah, eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero a prosperidade, eu quero a bênção, eu quero a autoridade espiritual, eu quero, mas você não faz nada, não é? Eu quero ser abraçado, eu quero ser acolhido, eu quero ser amado, mas você não faz nada, você nunca ajudou ninguém. E como é que você quer que as pessoas te ajudem? Que Deus use alguém para te ajudar, né? Eu vejo desprezo, completamente desprezo, né, pela mensagem divina, pela mensagem sagrada, que tem como seu fundamento o amor. Há um desprezo total nisso. Hoje as pessoas realmente não estão nem aí. É cada um por si e Deus por todos, né? Pois é bem isso aí. As pessoas não são mais unidas. Nós temos diferenças, sim. Os dedos da mão, digo e repito, são diferentes. Fechou? Forma um punho forte. Temos as nossas diferenças. As nossas diferenças são peças de um quebra-cabeça. As nossas diferenças nos unem. E o nosso amor que nós temos pelo mesmo Deus, nós somos filhos de Deus, nos liga, nos fortalece. Eu vejo falta de perdão, eu vejo traição, eu vejo mentiras, fofocas, muita perversidade. Perversidades hediondas, que eu não tenho nem vocabulário para retratar, né? E se você parar para pensar, o que tem acontecido que tem nos afastado tanto assim de Deus? Não é que foi pouco, nos afastamos muito dos valores de Deus, porque o mundo hoje realmente jaz no maligno. Olhando friamente, parece que o diabo está ganhando, não é? Só que não. Deus tem um plano para todas as coisas e Deus sabe o que está fazendo. A humanidade terá que ser açoitada, terá que passar por privações, por desertos, por perseguições, para dar valor ao Criador. Não tem outra maneira. Vai ter que chegar no fundo do poço e ver que o dinheiro não pode te proteger, que ter saúde não adianta, que te morar num palácio não adianta. Sem Deus você é pó, você é nada. E pessoas que não fazem o bem para ninguém, ao contrário, se puder fazer o mal, faz. Sem pensar, sem hesitar. Muitas vezes escutaram alguma coisa e repetem aquilo, sem sequer checar a fonte. Quer dizer, aquela fonte é fidedigna, sabe? O fariseu, né? Os seus lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Tem aparência de piedade, mas são sepulcros caiados, né? Então veja só, quantas pessoas vêm com carinha santa, mas são pessoas diabólicas, que o diabo mesmo acho que tem que fazer estágio com alguns seres humanos, que tem perversidades humanas que eu fico perplexo. Eu falei, meu Deus, mas nem no satanismo eu vi isso, nem na alta magia eu vi tanta crueldade, tanta frieza, tanta covardia, sabe? É algo assim inarrável. Eu não tenho vocabulário para expressar isso. Então eu entendo, o mundo está caótico, né? E muitas vezes nós procuramos a Deus. Eu vejo que o mundo hoje corre para lá e para cá e procura a Deus. Muitas vezes ouve, infelizmente, os falsos profetas, né? Mas eles estão procurando a Deus, só que não encontram a Deus. Por quê? Procuram aonde Deus não está. Deus não está nos templos, meu irmão, minha irmã. Não. Não está onde estão reunidas pessoas, paredes, onde tem louvor, onde tem aquilo. Não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Deus, Ele está lá. Se você está reunido lá por causa do pastor ou pastora, famoso ou famosa, não, Deus não vai operar. Se você está ali na igreja porque você quer a bênção, milagre, prosperidade, quer ver uma entrevista com o demônio, não é amor, é interesse. É isso que lota as igrejas, né? Compre a chave da prosperidade, a caneta ungida para fazer a prova, o martelo da justiça para que seus problemas na justiça sejam acabados, né? Quer dizer, a lâmpada ungida, etc e tal. E o povo cai nessa, porque o povo tem sede, o povo é imediatista. O povo, eles querem a vitória, mas não querem lutar, né? E eu quero te incentivar a ter esperança dentro de um esteio verdadeiro, dentro de um horizonte plausível. Não vou vender para vocês uma ilusão, uma coisa frívola que você vai correr atrás do vento, não vai ter resultado, aí vai dizer, mas o Daniel disse, não deu resultado, né? Então o que eu vou te dizer vai trazer resultado. Garanto para você, preste atenção nessas palavras. Palavras têm poder, tá? Então, hoje eu vejo pessoas, então Deus não está nos templos, tá? Deixando claro isso, não está em discursos onde a mentira é enaltecida, tá? O Espírito de Deus não se aloja, não está presente em corações que profanam o sagrado, que mentem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que mentem para você, que te enganam, que caluniam, que blasfemam, que escarnecem, escarnecer o próprio Cristo. Imagina o que eu não vou fazer com você, né?
Eu vejo muito egoísmo em nosso meio, muito egoísmo, muita avareza, muitos corações duros, né? Pessoas amargas, pessoas invejosas, caluniadores, né? Ou caluniadoras. Como é que nós nos afastamos tanto dos valores? O que aconteceu? Eu volto a perguntar. Mesmo pessoas falam, nós servimos a Deus, mas as atitudes são tão incompatíveis. O que está acontecendo? Isso traz desesperança, isso traz desmotivação. Quer dizer, meu Deus, eu vou na igreja e eu só vejo roubalheira, mentira, pirotecnia, gente caindo, rolando, pulando. Cadê o amor? Cadê pregação? Cadê falar do amor, da esperança, da fé, do perdão? Cadê da santidade? Cadê o conhecimento bíblico? Não, não tem. Virou pão em circo, de novo. Olha só como o diabo é astuto, né? As nossas ações, se as suas ações são incompatíveis com a sua fala, não adianta, você não escuta a gente assim, simples assim. Você conhece a árvore pelos frutos. Eu já me desapontei muito com a igreja, eu sei que muitos de vocês também. E aí você fica sem esperança, achando que não tem mais como você se conectar com Deus. Você precisa de uma igreja para se conectar com Deus. Mas você pode conectar com Deus no monte, trancando a porta do seu quarto, dobrando o joelho, falando com ele, a qualquer momento, no seu carro, na rua, em qualquer lugar, você pode falar com Deus, pode fazer a ceia na sua casa. Não está escrito na Bíblia, faça a ceia na igreja. Não, faça a ceia em minha memória, né? Faça a ceia, celebre a ceia, né? Então, assim, tem tantas coisas que a gente deixa de fazer acreditando que terceiros só que podem fazer e você não faz, mas você tem o Espírito Santo também. E às vezes até pior, pessoas lhe impõem as mãos. Impor as mãos é uma coisa muito séria na Bíblia, né? Eles podem estar transferindo para você, em vez de bênção, maldição, porque aquele coração está cheio de altivez, de soberba, né? De coisas podres que você não conhece. Então só permita quando você realmente conhece, quando você sente paz naquela situação, tá bom? Quantas pessoas, por exemplo, se converteram nas campanhas de evangelismo na década de 80, década de 90, né? Centenas, milhares talvez. Onde estão essas pessoas hoje? Pergunto eu para vocês. Cadê essa galera? Se desapontaram, se decepcionaram com a igreja, que fala de amor, mas não ama, fala de perdão, mas não perdoa. Começaram a ver sujeira, começaram a se sentir abandonados, começaram a se sentir sem acolhimento, sem receber sequer uma exortação, não foram ensinados e, pior ainda, não tiveram modelos a quem se espelhar, se afastaram da igreja. E hoje muitos desses têm ojeriza de igreja. Não conhece gente assim? Você vai falar de Deus, vai falar de Jesus? Não, nem me fala disso, pelo amor de Deus. Não suporto mais ouvir isso, porque foi tão maltratado, foi tão caluniado, foi tão desprezado, foi tão desdenhado, que essa pessoa cria um trauma. E olha só o que o diabo fez, né? Transformou ali o amor, né, que acolhe, que a igreja deve ser um celeiro de amor, em algo que parece que tem espinhos e que muita gente tem receio de ir. Outros vão como se fosse uma espécie de um clube. Vão porque eu pertenço à igreja tal, como se pertencesse a um clube. Eu pertenço à igreja tal, eu vou lá, eu tenho um relacionamento com as pessoas, eu canto, eu louvo, e aí em casa acesso aplicativo de pornografia para ter sexo fora do casamento, por exemplo, ver filme pornográfico, xinga, bate, fala palavrão. Quer dizer, e tá tudo bem, né? Na igreja tá todo mundo vendo, mas e quando fecham as cortinas? Como é a sua vida, né? Vamos ser realistas, né? Então, muitos desses se sentiram abandonados, desvalorizados, descartáveis e tiveram muitas experiências, especialmente com ingratidão. E se afastaram. Realmente, como Jesus disse, a casa do meu pai era para ser o quê? Um celeiro de amor, era para ser uma casa de oração, de adoração, e virou um covil de ladrões, com raras e honrosas exceções, me pautando aqui no remanescente fiel, tá? Ele se tornou um covil de ladrões, né? Eu recebo atualmente, todos os dias, sem exceção, relatos de pessoas que estão completamente desmotivadas com a sua própria vida, com a sua existência, né? Que buscam, muitas vezes, Daniel, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Buscam mais a morte do que a vida. Vivem, mas assim,
na verdade não vivem, existem, apenas eles respiram, mas já morreram. Não tem mais prazer pela vida, não tem mais prazer pelas pessoas, desconhecem o seu propósito, desconhecem a vontade de Deus na sua vida, perderam a conexão com o divino, não tem mais fé, se afastaram de Deus, são pessoas frias, amargas, né? E acabam desejando a morte, né? Ou às vezes tendo medo da vida. E agora? O que vai ser da minha vida? Né? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e começamos a conjecturar, né? E muitas dessas pessoas já foram traídas tantas vezes, que perderam a fé. Eu fui traído inúmeras vezes, perdi a conta de quantas vezes, né, pessoas me traíram, se aproximaram de mim, né, como se fossem pessoas boas, né, me abraçaram, tapinha nas costas, né, e de repente quando eu deixei de ser útil para essas pessoas, né, não pude mais. Olha, irmão, eu não tenho condição de te ajudar financeiramente, eu não posso agora fazer uma visita para você, eu não estou bem, eu estou passando por algumas dificuldades, né? Eu preciso, eu não tenho como te aconselhar agora, porque eu preciso de um conselho de Deus para minha vida, eu preciso de uma estratégia nesse momento. Pronto, na sua inutilidade, você reconhece quem te ama e quem não te ama, né? Então muitos perderam a fé. Né, esperaram tanto, né, através da esperança falsa que deram para eles, você vai ser próspero, por exemplo, esperaram tanto e nada aconteceu, né, e aí eles desistiram, né, não aconteceu, porque apontaram para você, meu irmão, minha irmã, o caminho errado, por isso que não aconteceu, né, eu vou te apontar o caminho certo, e você vai ver as coisas acontecendo, tá? Você muitas vezes não teve fome, e não te deram de comer, não é? Eu estou falando isso em termos metafóricos, isso aqui abre um leque, tá, de situações. Você teve sede e não lhe deram de beber. Você adoeceu e ninguém se importou com a sua vida. Como eu sei o que é isso, gente. Como viver num mundo tão hostil, onde a maldade é glamourizada. A maldade parece que é glamourizada. Quem é mal, você faz um show com apologia ao demônio, lota. Vai fazer agora uma apresentação, né, falando de Deus, né, falando do amor de Deus. Quase ninguém vai. Né? Agora fala que vai falar do capeta. O capeta, legal, hein? É apologia, foi preparado a sua mente, cauterizar a sua mente. Muita mensagem subliminar foi lançada. Onde a maldade hoje, então, ela é glamourizada. E a verdade, ela é escarnecida, porque a verdade te confronta, a verdade te desafia, a verdade é amarga, mas ela te liberta, viu? Sem a verdade não tem coisa. Quantas pessoas hoje em dia não se sentem sozinhos ou sozinhas? Você se sente assim? Sozinho, sozinha, desamparada? Cadê seus amigos? Cadê suas amigas? Na hora que você mais precisou de ajuda. Cadê os amigos de Jesus mesmo quando ele estava na cruz? Picaram a mula, né? Até seus discípulos, excetuando João. Né? Quantas pessoas já lhe atiraram pedras, né? Como se essas mesmas pessoas que lhe atiraram as pedras não tivessem nenhum pecado. Já passou por isso? Já foi apedrejado por pessoas cheias de pecado, aquelas pessoas que veem em você um cisco no teu olho, mas não enxerga a trave no próprio olho? Pois é. Quantos, né? Esses pseudo-santos dos nossos dias, né, que se julgam pequenos deuses para apontar o dedo e condenar, sentenciar e condenar as pessoas, que a Bíblia não dá chancela para isso, são pessoas das mais diabólicas e perversas que eu conheci na minha vida. Nós vivemos um momento da história onde o ser humano acho que atingiu o seu ápice. Acho que o mundo nunca teve tão perverso em toda a história da humanidade quanto nesse momento que nós estamos vivendo. Eu vejo muita perversidade, crueldade, maldade, inclusive dentro do sistema de igreja, religioso, vamos colocar dessa maneira, de maneira geral, onde deveria ser celeiro de amor. Ao mundo ao contrário, lá você encontra mais ódio, mais julgamento, mais roubo, mais mentira, repito, com raras e honrosas exceções. Tem o remanescente fiel, os trabalhadores da última hora, o último exército, tá? Então, são pessoas que aparentemente não têm temor nenhum de Deus, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Tá vendo tudo que você está fazendo, tá? Pode jogar embaixo do tapete, o mundo não está vendo, mas Deus está vendo. Você vai prestar contas com ele um dia, tá? Esse dia vai chegar, viu, meu irmão, minha irmã? Então, fica tranquilo. Tá aprontando agora? Ninguém tá vendo. Deus tá vendo, tá? E no momento certo, ele vai cobrar isso de você. A fatura chega, viu? Então, o que um sábio diria para você? Né? Que conselho ele te daria? Uma vez eu perguntei para Deus, que conselho um sábio
poderia dar para mim? Alguém assim, mais velho, mais experiente, com mais sabedoria, que conselho essa pessoa poderia dar para mim? Orando então, a Bíblia traz a resposta. Instrua o homem sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não o temor de medo, do castigo, mas o temor de desagradar o coração do Pai, de entristecer o espírito. As pessoas agem e não estão nem aí o que Deus está pensando, né? Estão desapontando a Deus, o Criador de todas as coisas. Levanta a mão, glorifica, faz orações prolongadas, falsos, hipócritas, sepulcros caiados. Vão ficar aqui na grande tribulação. E esse mundo vai ficar terrível, muito pior do que já está, tá? Estamos apenas no início, tá? Princípio das dores. Princípio das dores é o que a gente está vivendo, tá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Como é que nós vamos entender se nós não formos ensinados? Às vezes tem coisas que você precisa de alguém para te ensinar. Você precisa de alguém para lhe apontar o caminho. Tem coisas que você aprende de forma autodidata. Você pode estudar um livro de história, por exemplo, e aprender de forma autodidata a história. Né? Mas, de repente, você precisa de um orientador para você aprender, digamos, ser um dentista, ser um médico, ser um engenheiro. Você não pode fazer isso da sua veneta, né? Vai sair uma porcaria, tá bom? Não vai dar certo. Isso aqui que eu li para vocês está em Provérbios, capítulo 9, de 9 a 10. Quando nós achamos, muitas vezes, talvez você tenha passado por isso também, que tudo acabou, que não tem mais jeito, que você chegou ao fundo do poço, Deus opera os seus milagres. Dá licença um pouquinho. Deus fechou a boca dos leões, no famoso episódio conhecido como Daniel na cova dos leões, na última hora. Deus não impediu que Daniel fosse lançado à cova dos leões, mas na última hora Deus trouxe o livramento, não foi? Deus mandou o anjo trazer provisão para Elias no deserto. Anjos vieram e fortaleceram Jesus no Getsemane. Então nós vemos muitas vezes Deus agindo aparentemente na última hora. Então espera com paciência no Senhor. Ele está vendo. A sua fé está sendo provada e aprovada. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Ele te ouviu. Ele ouviu as suas orações. E no tempo certo ele vai responder. Por isso é a parte mais difícil do cristianismo, né? Ou de Deus, tá? Você descansar em Deus, descansar nas promessas. É a parte mais difícil. Porque a gente ouve, finge que acredita, mas no fundo não acredita. O nosso corpo mostra, o corpo fala. Acaba dizendo, não acredito tanto assim não. Eu vou tentar fazer um atalho. Eu vou agir por minha conta mesmo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Não, espera. Há batalhas que pertencem ao Senhor. Diga ao povo que marche. Somente isso, né? Há batalhas que pertencem a Ele. Você simplesmente prossegue. E Deus é o nosso general, Ele vai à frente. Assim como Ele fez um vinho novo, né? Numa festa de casamento, honrando os noivos, na última hora. Né? De repente acabou. Não tinha mais esperança. E aí? Agora não tem mais jeito. Tem jeito, para Deus sempre tem jeito. Quando tudo parece que vai dar errado, quando parece que você chegou no fim da sua jornada, Deus faz algo novo na sua vida. Protegeu Eliseu de um grande exército, com um exército ainda maior. Já pararam para pensar? Mandou um anjo trazer pão para Elias, pão e água para Elias, quando aparentemente Elias estava abandonado no deserto. Ele pediu a própria morte, ele estava em depressão profunda, né? Deus é especialista em causas impossíveis, viu? A sua causa é uma causa possível para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível, tá? Eu jamais, por exemplo, imaginaria viver sem ter o meu filho, Micael. Eu achava inimaginável isso, sabe? Um pai perder um filho é uma coisa que imensurável, né? E eu não desejo isso para ninguém, eu acho, e eu acabei experienciando após isso a pior das dores humanas, a depressão, né, definida por psicólogos como a pior dor da humanidade, né, é uma dor na alma, é uma dor que te leva aos porões da alma, é a dor da depressão. Então eu não sabia o que era isso, então eu nunca imaginei viver sem meu filho, eu nunca imaginei perder o meu melhor amigo, né?
Micael, além de ser o meu melhor amigo, ele me amava de verdade. Eu via nos olhos dele, sabe? Tinha um amor genuíno, é um menino inteligente e assim, ele me amava de uma forma muito pura e sem nenhum interesse. Isso é tão raro, né? É um amor ágape, que somente pai e filho podem ter. Né? É um elo, é uma ligação que dificilmente você consegue construir com outra pessoa, tá? E uma maneira honesta. Então, independia de qualquer coisa, o amor dele era puro. Né? Não tendo que importava ele estar junto comigo. Né? Às vezes eu estava trabalhando, quantas vezes eu trabalhando, ele estava sentado do meu lado lendo um livro. Ele gostava muito de ler. Né? Então, se eu ia dormir, opa, peraí, meu pai vai dormir, deixa eu abaixar a televisão, meu pai está indo dormir, deixa meu pai descansar. Sabe? Não precisava pedir, sabe? Então tinha um respeito. Eu chegava do seminário e ele já estava pronto para me esperando na porta para me ajudar a descarregar o carro. Eu ia no mercado, ele ia junto para fazer as compras junto comigo. Né? Eu ia cozinhar, lembra das receitas do Guerreiro que eu postava lá no Snapchat? Pois é, ele também me ajudava na receita do Guerreiro. Era um parceiro para todas as horas. A gente assistia filmes juntos, estudávamos juntos, conversávamos sobre tudo juntos, andávamos de bicicleta, viajávamos, enfim. Meu melhor amigo, né? E a minha esposa, o que dizer da minha esposa? Perder a esposa. Não foi fácil para mim perder a Isabela, não. Foram 23 anos de casamento. Isabela passou ao meu lado os momentos mais difíceis da minha vida, momentos de privação, de perseguição. Teve ao meu lado, ela nunca desistiu. Foi minha melhor amiga, era uma grande mulher, uma excelente esposa, minha melhor amiga, uma excelente mãe também, além de ser médica, né, pianista clássica formada, desenhava super bem, adorava desenhar, também pintava telas, tá? Uma curiosidade sobre Isabela, talvez você não conheça, gostava muito de pintar e me ajudava muito na escrita dos livros, fazer pesquisa, inclusive para passar o olhar feminino das personagens narradas nos meus livros, né? Então, de repente eu me vejo só. Antes éramos 3, e aí de repente eu estou sozinho. Né? O que passa? Você acha que passou o que pela minha cabeça? Vamos ser sinceros. Eu lembro que de todos os natais eu não fiquei desmemoriado. Eu lembro, minha memória está aqui, está preservada. Né? A questão é que você sente quando você está liberto de alguma coisa, quando você tem a lembrança, mas aquela lembrança não vem carregada com sentimento. Né? Então, quando você se desprende disso, você lembra, mas você lembra com gratidão. Obrigado, Senhor, por aquele tempo. Quando você vem com sentimento, claro, vem saudades muitas vezes, mas se você der vazão a isso, você vai entrar na melancolia, vai afundar, você deprime, você rebaixa, né? Mas eu lembro perfeitamente de todos os natais que nós passamos juntos, das passagens de ano, lembro das nossas conversas, lembro dos aniversários, lembro dos nossos cultos domésticos, das nossas preces juntos, lembro das nossas brincadeiras, das nossas risadas, lembro das receitas do Guerreiro que a gente fazia junto, lembro de todos os aniversários, de cada minuto que nós vivemos juntos, né? Então, lembro de tudo, tanto do Micael quanto da Isabela, né? Que depois, 2 anos depois, Isabela partiu também. E quando eles partiram, a primeira coisa que eu pensei, puxa, o que é que me restou? Eu perdi minha amiga, perdi minha companheira, perdi minha esposa, né? E que teve ao meu lado um dos momentos mais difíceis da minha vida, perdi meu filho, né? Meu único filho, né? E uma coisa fulminante, em 8 meses, assim, foi fulminante, durou 8 meses, não chegou a completar 8 meses, né? Deu quase 8 meses do processo depressivo, desde que startou até o final. Então, assim, foi terrível, mas anterior a isso, teve uma vida normal, estava tudo bem, sabe? Uma vida super feliz, alegre. Claro, quando ele adoeceu, eu adoeci junto, você adoece junto, né? Eu nunca tinha tido insônia na minha vida, eu passei a ter insônia, né? Eu nunca soube que era depressão. Quando eu perdi, tive depressão, precisei ser tratado, tanto com terapia quanto suporte medicamentoso, minha cabeça entrou em parafuso, né? Eu tive uma forte decepção, assim, uma decepção comigo mesmo. Eu me culpei no começo, não culpei a Deus, a fé não foi abalada. Falei, será, Senhor, que eu deixei de fazer alguma coisa? Ou será que eu fiz algo errado? Mas eu fazia terapia justamente para não errar, né? Eu tive uma forte depressão, tive ideações suicidas, sim, planejei, inclusive, métodos de tirar a minha vida, tá? Mas eu não perdi a minha fé. E eu continuei, né? Por alguma razão, eu dizia, não para, continua. Fica mais um pouco, né? Fica mais um pouco. Perdi minha esposa, né? E ainda Deus falava, não vai embora agora. Fica mais um pouco, eu tenho algo para você. Mas era algo assim que reverberava fraco, um som fraco dentro de mim, né? Mas eu fiquei profundamente abatido, sem forças, sem esperança. Abatido, não derrotado, mas muito abatido. Sem forças e totalmente sem esperança. Então eu sei o que é
não ter mais esperança. Eu fiquei desesperançado. O que ia restar da minha vida? Né? O que Deus ia fazer? Como é que eu ia viver agora sem a minha família? Que eu vivi durante tantos anos junto, 23 anos com a Isabela, quase 16 anos com o Micael. É muito tempo, né? Eu tenho 56 anos, olha só quanto tempo. Metade da minha vida eu praticamente passei ao lado da Isabela. Se somar o período que eu conheci ela, noivado, casamento, foram 25 anos juntos. 25 anos juntos, né? E 16 anos com o Micael, quase 16 anos, né? Então estava assim, sem esperança. Na verdade, eu tinha uma esperança, vou ser verdadeiro, honesto aqui com vocês. A esperança que eu tinha é que a cada manhã que eu acordava, né, eu pensava, puxa vida, um dia menos, passou mais um dia, eu estou mais perto da morte, eu estou mais perto de reencontrá-los, de abraçá-los novamente. Era assim que eu pensava, essa era a minha esperança. Cada manhã que eu acordava, puxa, eu estou vivo, né? Ok, então não foi essa noite que Deus me levou. Então, beleza, é um dia menos no calendário, né? Porque agora a gente vai envelhecendo, quer dizer, você vai indo para a morte, né? Vai indo para a morte. A cada dia que eu vivo, eu estou mais perto da morte do que da vida, no ponto de vista terrestre, tá? Mas do outro olhar, eu estou mais próximo de uma vida celestial. Era assim que eu pensava naquele momento. Eu já não tinha mais esperança nesta vida, tá? Eu não via mais propósito na minha existência. E muitos de vocês, eu sei que estão entendendo o que eu estou falando, tá? Então, muitas vezes eu chegava a pulava dias. Eu tomava medicação para dormir, né? Então eu tomava medicação, acordava, falei, puxa, não quero viver esse dia, né? Eu quero que passe mais rápido a semana. Então eu tomava mais medicação e dormia de novo. Às vezes eu passava 3 dias dormindo, né? Assim, direto e reto, nem comia, né? Então a depressão é algo terrível, te joga aos porões da alma. Eu já não tinha ânimo nem de me cuidar, já quase não escovava mais os dentes. Tomava banho a cada 3 dias, né? Não me importava mais com a aparência, usava qualquer roupa, às vezes eu saía na rua com roupa do avesso, descabelado, barba por fazer, né? Então eu cheguei de fato a desejar muito a morte, cheguei a pedir a Deus, Senhor me leva, Senhor me mata, né? Me tira desse mundo aqui, né? Eu nunca tinha tido depressão na minha vida, eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era insônia, não sabia o que era ter indisposição, sempre fui muito disposto, né? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu fiz tanto pelo reino, sabe? Eu abri mão de tanta coisa, eu sofri tanta privação, tanto ataque, tanta perseguição, já sofri tantas perdas, não só a perda dos meus familiares, eu perdi tantos bichinhos de estimação também, você sabe que eles tornam parte da família, né? Então uma gatinha atropelada e tudo mais, mas assim, não se compara, claro, perder o filho, perder a esposa, né? Mas o fato é que aí eu falava com Deus, Senhor, puxa, eu nunca aceitei subornos, eu não enriqueci com a tua palavra, eu continuo morando de aluguel, sabe? Eu tenho um par de tênis, né? E com muito custo eu comprei um outro agora, né? Tanto minha esposa falar, ok, vamos comprar um tênis. Ela sabe, nunca me preocupei muito comigo, né? Mas eu sempre me preocupei demais com os outros, né? Eu jamais aceitei subornos, né? Quantas vezes me ofereceram valores para fazer X, Y, Z, né? Para favorecer interesse de terceiros ou quartos, para que eu fosse um meio para facilitar aquilo. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui. Eu declinei aquilo no momento que eu não tinha nada. A geladeira eu abria para tomar um ar gelado. Isso quando tinha geladeira, porque no começo nem geladeira eu tinha, né? Então eu acabei me afastando do sistema contaminado em 2008. Eu falei isso com Deus, eu falei, Senhor, me afastei do sistema contaminado. Eu falei a verdade para o povo, eu contei a verdade sobre dízimo, sobre apostolado, sobre profetas do Novo Testamento, né? Sobre o adreno, né? Sobre o poder oculto das pedras, sobre os chakras, né? O lado oculto do chakra, sobre a história de Hitler, sabe, foi tanto trabalho para produzir os mais de 800 vídeos que tem nesse canal do YouTube, para escrever 24 livros, deu muito trabalho, são anos de trabalho, de estudo, de pesquisa, dedicação, horas de dedicação para desenvolver um seminário, cada seminário presencial eram 10 horas de duração, viajei o Brasil inteiro e fora dele para pregar a palavra de Deus, então eu coloquei isso diante de Deus, Senhor, puxa vida, fiz tanto pelo Senhor, até a perda do meu filho, eu transformei num diário para ajudar as pessoas, baixa
grátis, tá? Não estou vendendo diário não, tá? Eu jamais faria isso. Então, a primeira parte minha esposa fala, né, como médica e como mãe. No miolo dele foi o Micael que escreveu, quando ele esteve internado numa clínica, né, e o final eu escrevo como pai, como líder espiritual. E graças a Deus, né, esse livro tem abençoado muitas pessoas. Você pode baixar gratuitamente lá no meu site, www.danielmastral.com.br, tá? Baixa gratuitamente, tem ajudado muitas pessoas, tem libertado muitas pessoas que estão cativas, tem livrado muitos jovens da morte, tem feito muitos pais prestarem mais atenção nos seus filhos têm tido coragem de contar para os seus pais dos seus problemas, e saímos dessa caixinha de que a depressão é frescura. Não, é um desbalanço bioquímico, é uma doença. Tá? A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, é coisa séria isso. Depois da pandemia esse número caiu, não divulgam para você, tá? Mas caiu, tá bom? Caiu, agora é isso aqui, esse é o número, a cada 30 acontece algo, tá? Então o negócio está piorando. Então por quê? O que está acontecendo, né? Então me afastei do sistema contaminado, falei para Deus, eu perdi muitos amigos e muitas amigas também, simplesmente pelo fato de eu estar abatido. Quando eu perdi meu filho, eu deixei de ser útil, eu não tinha mais força para ministrar seminário, nem os seminários em São Paulo, na base, que era a época da base, eu não tinha mais força para escrever, mas eu nunca deixei de postar vídeos no meu canal do YouTube. Eu me esforçava, tinha que ocupar minha mente, procurava postar vídeos, trazer palavra de incentivo, de ânimo, mas por dentro, muitas vezes eu estava muito abatido, eu pregava muitas vezes para mim mesmo. Aquelas pregações que eu fiz naquela época, né, eu pregava para mim. Eu fazia o apontamento, era como se Deus falasse para mim. Falei, então eu vou dividir o que Deus está falando comigo para as pessoas. Então eu dividia com vocês aquilo que Deus estava falando para mim. As pregações, acima de tudo, eram para mim nesse período, mas eu continuei postando. E eu pensei, sabe, eu comecei a perder pessoas pelo fato de estar abatido, porque eu não podia oferecer mais. Quando eu viajava pelo Brasil, tinha seminários, falava para 500, para 5 mil pessoas, né, eu ganhava uma receita maior, né, claro, ganhava um valor, um percentual sobre o valor que era bilhetado, né, era repassado 10 a 15 reais para mim, e os livros que eu levava para vender, porque na época a editora que eu estava aliançado não me pagava o royalty em dinheiro, tá, me dava em livros, e eu levava os livros, fez 5 mil Filho do Fogo, levava 500 livros e vendia os livros ali também. Muitas vezes eu ia de carro para poder levar os livros, para não pagar excesso de bagagem, né. Então, e era mais sacrificado até, né? Ia de carro, imagina, de carro até Brasília, de carro até Vila Velha, não é? Ia até Florianópolis, né? Então, era longe, dirigi o Brasil inteiro também. Muitas vezes fui de avião, mas quando eu tinha bastante livro, eu levava livros também para trazer a receita. Então, eu sempre falei diante do Senhor, sabe, eu nunca guardei nada, eu sempre vivi literalmente de uma nave, vivi pela fé, vivi o pão nosso de cada dia, sabe? Eu nunca comprei uma casa para mim, nunca comprei um terreno para mim, sabe? Sempre tive carros simples, populares, aí gradualmente, né, levou anos, né, para hoje ter o veículo que eu tenho, a única coisa que eu tenho, a única coisa está quitada, né, mas eu cheguei a ficar sem carro já, quem conhece a história sabe, né, meu carro entrou em busca e apreensão, não tive grana de pagar, a parcela de um carro usado, entrou na busca e apreensão, fiquei sem veículo, uma amiga minha me emprestou o carro, vocês podem ver um vídeo meu, tá aqui no meu canal do YouTube, chamando Levando Amor, eu tô com esse carro emprestado, de uma amiga minha, da Débora, hoje ela é policial, né, e na época ela tinha um golzinho, sabe aqueles golzinho quadrado, branco, né, a carburador, eu fiquei com o carro dela, me emprestou o carro, ela usava mais uma moto, para se locomover, emprestou o carro até que nós tivemos condições, né, através de uma vaquinha feita no Facebook, né, de comprar um carro para mim, né, na época Jack Motors estava começando a entrar no Brasil e o dinheiro deu para comprar um Jack 2, que era o carro mais barato que tinha naquele momento, né, tinha uma garantia estendida, no carro zero, não ia dar trabalho para gasto, né, e foi gradual, sabe, eu sempre aprendi a viver com o que eu tenho, sempre dei graças pelo que eu tenho, cortaram a luz de casa muitas vezes, o telefone foi cortado, passei fome literalmente, então eu aprendi, como Paulo, viver passando necessidades e tendo um pouco a mais, e quando eu tinha mais, o que eu fazia? Eu supria a minha família, porque eu fui ensinado assim, viver com o pão nosso de cada dia, né? Então, sobrou, eu partilhava, eu ajudava, mas eu nunca ajudava ou fazia para bajular alguma coisa, alguém que tem dinheiro, para ter algo em troca, não, tô pouco me lixando, eu vejo a pessoa,
vejo o ser humano, né? As pessoas que eu ajudei, e, assim, 100% das pessoas que eu ajudei são pessoas que não poderiam me dar nada em troca, não poderiam retribuir aquilo que eu estava fazendo, não tinham condições, mas eu esperava delas o mínimo de gratidão e lealdade. E essas pessoas, quando eu fiquei abatido, quando eu fiquei incapaz, quando eu fiquei inútil, quando eu não pude mais proporcionar nada, nem prestígio, nem fama, nem entregar o microfone, né, na básica, no estado no seminário, olha, faz o louvor, entrega uma palavra. Quando você deixa de ser útil, você não pode proporcionar vitrine, você não pode proporcionar pseudo-fama, você não pode proporcionar ganho financeiro, né? De repente aquelas pessoas simplesmente se afastaram, né? Como se eu fosse um leproso, né? Então eu me senti assim, abandonado, afastado, não só pela igreja, mas por pessoas que eu considerava meus amigos e amigas que eu ajudei muito, que eu estendi a mão, que eu fiz o melhor que eu pude. Eu recebi só ingratidão, com raras e honrosas exceções que não enchem a palma da minha mão, tá? Então, é paradoxal isso, né? Porque é interessante, quando eu apenas existia, quando eu estava muito abatido e estava em depressão profunda e eu apenas existia, eu não vivia mais, né? Algumas pessoas ainda vinham em casa, né? Vamos lá fazer uma visita para ele, né? Tentando me animar. Mas, de repente, quando eu tive uma centelha de melhora, pronto, se afastaram de mim. Se afastaram. Parece que as pessoas não gostam de ver você feliz, né? Não gostam de ver você bem. Pois é, não gostam que você tenha esperança. Parece que ficam felizes com a sua desgraça, não é? Então eu sei que vocês estão me entendendo, né? A dor, ela passa a ser, quem tem depressão sabe disso, né? Hoje eu tive alta em dezembro de 2021, mas eu sei o que é. Depressão é uma dor tão forte que, na verdade, quem tem, nada mais importa para aquela pessoa. Ela só quer tirar a dor, só quer tirar a dor. É uma dor indescritível, é uma dor de angústia, uma dor que aperta no seu peito, usando aqui uma metáfora, tá? Você só quer que ela passe. Então eu deixei, né, de me cuidar e tudo mais, perdi entusiasmo por coisas que antes eu amava, como a prática esportiva, como ler, escrever, assistir um filme, assistir uma série, perdi o entusiasmo em tudo isso, eu simplesmente existia. Não perdi até mesmo a vontade de comer. As drogas que eu tomava, quando estava deprimido, era um coquetel de drogas, e aquilo me inchava, deixava você inchado. Mas eu não tinha fome, eu não comia. Então era assim que eu estava vivendo naquele tempo, né? Aí, puxa vida, colocou diante de Deus, Senhor, 25 anos eu te sirvo, né? Seu reino, abençoei tantas vidas, né? Tantas coisas foram feitas, né? Até meu filho hoje, meu filho tá, os restos mortais dele estão no jazigo emprestado, né? Um tempo mais tarde, depois do falecimento dele, eu tive condições, Deus me deu condições, me deu graça, e eu pude comprar um jazigo, né? Meu, né? Hoje, Isabela está sepultada nele, e é o meu sonho, peço a Deus que eu possa transportar os restos mortais do meu filho para que fique junto com a minha esposa e um dia eu esteja lá também com eles, né? A gente vai estar junto no céu e tal, mas assim, é uma questão de poder honrar, sabe, o filho. Você que é pai sabe disso, sabe? Você colocar os restos mortais junto com a mãe, né? E tá num jazigo emprestado, e eu já sei que isso vai criar, não vai ser algo tão simples não, né? Então, é uma coisa que entristece você, aí você começa a ficar desesperançado, assim, meu Deus, como o mundo está cruel, como as pessoas são cruéis, como as pessoas são más, como as pessoas são vis, né? As pessoas, eu vejo que não foi apenas o diabo que se aproveitou da minha fraqueza, da minha dor, da minha tristeza, em potencializar isso e fazer com que eu desejasse a morte, mas seres humanos, carne e osso, como eu e como você, também se aproveitaram no momento de fraqueza meu, no momento de dor, né, para tripudiar, para escarnecer, para zombar, para roubar, para enganar, para levar vantagem, para trair. Aproveitaram a dor, aproveitaram que eu estava inerte ali, né? Agora eu voltei para a vida, e agora eu voltei a incomodar o inferno, e agora a seita também está atrás de mim, não é só isso não, né? Então é uma coisa que eu estou compartilhando aqui com vocês com toda sinceridade, tá? Eu deixei várias palavras, né, registradas, né, no diário do Micael. Foi muito difícil de escrever, mas as palavras que estão ali registradas, graças a Deus, têm abençoado muitas pessoas, têm libertado muitas pessoas, né? Então, tem salvado muitas vidas, digo e repito, tá? A minha casa, então, quando eu fiquei sozinho, tinha se tornado uma espécie de túmulo, virou um túmulo para mim, virou um jazigo para mim. Eu morava dentro de um túmulo, eu já estava morto, eu já, sabe como Lázaro, estava morto já cheirava mal, né? Não tinha
mais entusiasmo, não tinha ânimo, não tinha esperança, não tinha fé. Eu apenas existia e esperava o dia que Deus me levasse. Né? Aí, como já dizia o poeta, né? Eu choro na chuva para que não vejam minhas lágrimas. Então, eu não queria ser peso para ninguém, eu não gosto disso, sei lá, eu gosto muito de ajudar, de estender a mão, mas eu fico constrangido quando alguém me ajuda, né? Às vezes, Senhor, eu não quero ser peso para aquela pessoa, né? Então, não raro, eu saía com o meu carro pelo bairro, fechava os vidros, punha uma música bem alta, um louvor, uma adoração, e que gritava, gente, gritava. Estou falando isso para vocês pela primeira vez, nunca falei isso em lugar nenhum. Eu gritava bem alto, berrava, chorava e perguntava para Deus, Senhor, por que o Senhor me deixou aqui? Perguntar por que o Senhor tirou minha família, né? Qual o propósito? Por quê? Por quê? Então me dá força para viver, porque eu sei, eu não sou santo, eu sei que eu não sou perfeito, né? Mas eu procuro aprender com os meus erros, né? A Bíblia retrata as falhas e os feitos dos homens de Deus, dos heróis da fé, estão lá, as falhas e os feitos. Ninguém foi perfeito, só Jesus foi perfeito, né? Então quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, simples assim. Então eu sempre procurei acertar, mas é claro que nem sempre você acerta e você aprende com os erros. Sempre procurei aprender, né? Procurei fazer o bem, sem olhar a quem, nunca bajulei ninguém, né? Nunca fiz nada com interesse. Deus sabe meu coração, falo isso diante de Deus, né? E se eu estiver mentindo, que Ele seja o justo juiz sobre a minha vida, tá? Então é muito triste você viver isso, especialmente quando você vê ingratidão e falta de lealdade, né? Da maioria das pessoas que eu ajudei, né, ou que eu achava que eram meus amigos ou amigas, né, que estavam de fato do meu lado porque me amavam, eu recebi traição, eu recebi ingratidão, afastamento, julgamento, desdém, ou pessoas simplesmente falam mal. É paradoxal isso, né? As pessoas que você mais ajuda são aquelas que mais vão te detonar depois. Aconteceu com Jesus, acontece comigo, acontece com você, tá? Então eu não conseguia, num período que eu não conseguia mais viajar para dar seminários, nem na base, nem escrever, que eu estava incapaz de fazer qualquer coisa, né? Embora eu continuasse procurando oferecer o meu melhor, né? Porque sempre me corta o coração quando eu vejo alguém passando alguma dificuldade, passando alguma necessidade. Às vezes eu vi uma mensagem ou outra, né? E eu respondia, aconselhava, orava por aquela pessoa, né? Porque eu sei como é que é, porque eu também já passei muitas dificuldades e passo, né? Ou dificuldades diferentes nos dias de hoje, né? De repente, ao deixar de aparecer com mais frequência nas redes sociais, que eu já não aparecia mais no Snapchat, Instagram, né, fazia os vídeos do YouTube e só. Aquilo ali fez com que de repente as pessoas começassem a esquecer de você. Quer dizer, você faz um legado durante tantos anos, você planta durante 25 anos e na hora que você está abatido, na hora que você pensa, puxa, vou ter uma colheita, naquele momento, há momentos que eu só precisava de um abraço, aquilo que só que eu precisava. Mas é claro, eu precisava de sustento também, né? O soldado precisa de sustento, provisão na trincheira. De repente, as ofertas voluntárias em amor começaram a cair. As pessoas começaram a ofertar menos, que aparecia menos, então as pessoas esquecem rápido de você. E aí comecei a pensar com meus botões, puxa vida, se eu morresse, vão esquecer rapidamente de mim, porque eu só estou sendo um peso para as pessoas, né? Eu só estou abatido, estou triste, ninguém quer ficar ao lado de alguém abatido, triste, desesperançado. Você sabe como é que é isso? As pessoas se afastam de você, você fica literalmente sozinho. Minha casa virou um túmulo para mim, né? E aí, de repente, caiu também a minha receita, embora eu sempre continuasse a postar vídeos no YouTube, né? Mas eu não sabia naquela época que era monetizado. Então eu continuava pregando a mensagem da cruz. Muitas vezes, mas repito, pregava para mim, tá? Pregava para mim, a pregação era para mim. Deus estava falando comigo em primeiro lugar. Aí eu só dividia com vocês, tá? As ofertas começaram a ceder. E o que eu poderia então oferecer para as pessoas? Naquele momento eu podia oferecer nada. E quando você não consegue oferecer nada, você vale nada. Seu valor torna-se nada. Não é assim? Não deveria ser assim. Eu estou dizendo que muitas vezes é assim porque vivemos nesse momento, tá? Quando eu tive um pouco mais, né, digo e repito, supri a minha família e partilhava com quem necessitava, nunca guardei nada, né? Então, eu naquele momento de depressão não estava em condições de oferecer nada, mas eu só precisava mesmo de um abraço. Às vezes a gente só precisa disso, né? Precisava tanto disso, sabe? Meu filho Micael, ele me abraçava muito forte, me abraçava a ponto de me espremer. E até hoje eu sinto muita falta desse abraço, muita falta. Um abraço puro, sincero. Muitas vezes eu literalmente alaguei meu travesseiro com lágrimas. Eu já cheguei a chorar até não ter mais lágrimas, até elas secarem. Eu nem sabia que isso era possível. Isso já aconteceu com você?
Você chora tanto, de repente você vê, meu Deus, não tenho mais lágrimas, não tenho mais, acabou a lágrima, desidratei, né? Então, eu fiz um trato com Deus, né? Falei com Deus sinceramente, falei, ó, Senhor, o Senhor me leva daqui, porque não tem mais propósito a minha existência, né? Ou então eu vou por minha própria conta, né? Eu vou tirar minha vida e eu peço que o Senhor me perdoe e que me receba, né? E leve em consideração tudo que eu fiz pelo Senhor, tudo que eu fiz pelo reino, toda a minha sinceridade, né? Toda a honestidade que eu fiz, a gratidão que eu tenho por tudo que eu recebi do Senhor, né? E naquele momento, né, de desespero, eu marquei data e hora, inclusive, para tirar minha vida, ou caso Deus não me levasse, né? Então, o pouco que eu tinha de recursos, eu acabei usando, né? Usei cartões de crédito, vendi algumas coisas, até empréstimo do banco eu fiz. Aí eu decidi, então, me despedir da vida, né? E fiz uma viagem para Gramado, né? No final de janeiro de 2022. Né? E eu tinha planejado na minha cabeça, dia 15 de fevereiro, aniversário do meu filho, do Micael, de 2022, às 8h15 da manhã, né, eu iria partir, né? Se Deus me levasse, eu ia partir do meu jeito, né? Isso na minha cabeça. Só que as coisas começaram a acontecer de uma outra forma, uma maneira sobrenatural. Sabe aquela coisa? Acabou o vinho, e agora? Agora Deus faz o vinho novo, né? Agora Deus transforma. Então até uma tempestade, calma, eu vou acalmar a tempestade, vou te levar para águas tranquilas, né? Eu pude conhecer melhor a minha atual esposa, porque eu acabei, era um grupo que ia viajar, né? Desse grupo uma série de pessoas acabaram não podendo, no final acabou indo eu, a Dai, né? E foi minha filhinha do coração, a Alissa, que eu vi crescendo desde pequenininha, é uma filha para mim, né? Então acabamos nós três e lá eu pude conhecer melhor aquela que depois, hoje, atualmente é minha esposa, que é a Dai, que é uma grande amiga, uma grande companheira, uma mulher simples, parceira, honesta, linda, né? Carinhosa, que está sempre do meu lado, que eu sei que me ama de verdade. Naquele momento eu pensei, né, meio aquele centelha, né? Eu acho que eu vou me dar a chance, vou me dar a oportunidade, né? Mas eu tinha um conflito interno muito grande, o conflito da culpa. Como eu posso ser feliz se eu não tenho mais o meu filho? Como eu posso ser feliz? Como eu posso merecer ser feliz na Terra? Né? Puxa vida, se eu não tenho mais a minha esposa, né? A que faleceu. Né? Como eu posso? Então eu não me achava merecedor. Né? Até que, em Gramado, eu tive um sonho. Isso eu falei num podcast. Né? E nesse sonho, Jesus me abraçava e sussurrou no meu ouvido. Né? Você ainda quer mesmo ir embora? Aquele pedido que o Senhor fez para mim, né, que você fez para mim, ainda está valendo? Né? Esse é o seu desejo? Né? Só que como eu tinha uma centelha de esperança, eu queria tentar pelo menos, queria jogar a rede mais uma vez. Eu falei, Deus, espera um pouquinho, aguarda, tempo, né? Me deixa ficar mais uns meses aqui, aí eu decido, tá bom? Aí eu vejo o que eu faço, né? Então eu respondi no sonho, Senhor, deixe-me ficar um pouquinho mais, né? Deixa um pouco mais. Então, no café da manhã, eu lembro que a gente estava no hotel, no café da manhã, claro, estávamos em quartos separados, no café da manhã nós estávamos conversando, de repente eu não sei o que ensejou aquela conversa, não lembro qual foi o caminho, mas a Dai comentou comigo que teve um sonho, sonhou comigo e viu Jesus me abraçando, sussurrando no meu ouvido, só que tinha uma espécie de vidro, alguma coisa assim, ou acrílico, que tinha um revestimento acústico, ela não ouvia o que estava acontecendo, mas ela viu a cena. E aquilo fez simbiose com o meu sonho. Então nós nos emocionamos muito, entendemos aquilo como um sinal de Deus, como é que poderia aquilo, né? Então era um sinal do alto e decidimos então lançar a rede mais uma vez. Decidimos mover a pedra e ver o milagre acontecer. Nos casamos em cartório para fazer o certo, eu não tinha grana para festa, né? E ela passou a vir morar comigo. Trouxe também os meus, que hoje são meus enteados, meus filhos do coração, né? Trouxe ela aí, a Alissa, trouxe o Mateus, que eu acabei conhecendo e hoje é um grande parceirinho também. Então, trouxe ali para morar junto, né? E eu pensei comigo, ok, deu certo, deu, não deu, o que eu tenho a perder? Eu vou embora, acabou, Deus vai me levar. Na minha cabeça era assim, né? E de repente a minha casa começa a ficar cheia novamente, né? Eu fui muito acolhido, eu fui muito amado, mas naquele momento eu ainda não estava muito bem. Lembrando, eu tive alta da depressão em 2021. Aí, em janeiro de 2022, eu fui viajar. E aí, em março, casei no cartório. Em abril, nós ganhamos a festa de casamento da Simoni. Lembra da Simoni do Balão Mágico? Da Simoni e do seu marido Felipe. Né? Eu fiz um podcast com ela e no meio do bate-papo lá, ela pegou e me deu uma festa de casamento. Falou, eu vou dar uma festa para vocês
com permuta, né? Então, usando a imagem dela, o nome dela, conseguiu toda uma equipe maravilhosa. Temos um casamento lindo, perfeito. A minha esposa ganhou vestido de noiva, ganhei terno, né, feito por um estilista mesmo, comida, uma festa mais simples para um grupo de 40 pessoas, mas foi uma recordação maravilhosa que eu tenho, né? Então, naquele momento, embora eu tivesse tirado os medicamentos, fazia muito pouco tempo ainda, né? Então eu não conseguia dormir direito, né? Então agora que eu estou começando a ajustar isso, né? Estou sendo acompanhado, né? Continuo sendo com uma médica, uma equipe de médicos, melhor dizendo, e eu estou sendo tratado de maneira mais natural, né? De maneira mais natural para dormir. Não tomo mais uma medicação para induzir o sono. Era a única coisa que eu tomava, mas agora eu estou tomando valeriana, passiflora, essas coisinhas assim que tem ajudado bastante. No meu caso, tá? Cada caso é um caso, mas para mim tem sido assim. Então, eu passei então a ter uma certa esperança que alguma coisa podia acontecer, né? Aqueles medicamentos que eu tomava ainda tomava naquela época, tá? No início de 2022, eu tinha parado de tomar, eu ainda tomava medicamentos para dormir, né? Então não tomava mais os antidepressivos, mas tomava medicações para dormir, porque eu tinha insônia, né? E aqueles medicamentos me deixavam meio zonzo, dava apagões de memória, né? Afetava a minha cognição, meus pensamentos, me deixava mais irritado, né? Eu fiquei mais inchado, embora eu não comesse, né? Muitos amigos e amigas foram contra a minha escolha de me casar com a minha esposa, foram contra e falaram barbaridades, coisas absurdas dela, absurdas que eu não vou repetir aqui, tá? Coisas absurdas, né? Ninguém ficou feliz. Oh, que legal que você está bem, que bom, estou feliz por você, né? Com raras exceções, acho que se teve 3 pessoas foi muito, tá? Então, às vezes vinha alguém em casa fazer companhia antes para mim, lembra, né? Só que bastou eu ter uma sensível melhor, dizer, olha, eu vou me casar, né? Olha, agora eu estou casado, pronto, todo mundo desapareceu, todo mundo sumiu, eu fui cercado pelo vazio. As pessoas parecem que não suportam a sua felicidade, não é assim? Com raríssimas exceções, tá? Então tudo, de repente, parecia funilar para não dar certo, porque eu fui bombardeado de informações negativas a respeito de eu estar me casando, né, com a minha esposa. Ah, Daniel, que é isso? Vai tomar conta de filho que não é teu, né? Você vai casar com uma pessoa que você mal conhece, porque ela é isso, porque é aquilo. E falaram um monte de besteira, né? E a minha mente foi bombardeada com tudo aquilo. Então, tudo, né, estava colaborando para que não desse certo, mas Deus é maior, agindo Deus, quem pode impedir? Então receba, viu, meu irmão, minha irmã, os presentes que Deus te dá, as oportunidades que Deus te dá, tá? Então ganhar uma festa foi surreal, e hoje eu tenho uma esposa e uma família que eu sei que realmente me ama, me respeita, uma esposa que confia em mim e que estão do meu lado, eu sei que estão do meu lado, né? Minha esposa já tinha feito, por exemplo, abdominoplastia, já tinha feito mamoplastia, ela não queria mais ter filhos, eu também não queria, porque eu pensava na minha cabeça, e se eu tiver que passar por aquele pesadelo de novo, eu também não queria mais ter filhos, também vou ter filho agora no segundo tempo no final do segundo tempo da prorrogação, né? Na prorrogação, 56 anos de idade, vou ser pai, né? Então pensava, não, também não quero. Entramos nesse acordo, até que nós dois sonhamos. Eu sonhei, e a Dai também sonhou, né, que o Liam, né, assim, pediu para vir, pediu, posso nascer? Eu quero nascer nessa família, eu quero fazer parte dessa família. E quando ela falou comigo, nós oramos a respeito, né, pensamos e tomamos a decisão. Ok, então, né, então vamos deixar nas mãos de Deus, né? Se for para acontecer, vai acontecer. Eu, particularmente, achava que não iria acontecer. Eu falei, não, já tenho 56 anos, eu não sei, né, como é que tá, né, mas a genética tá boa, nasceu um bebezinho lindo, perfeito, né, e nasceu com a minha cara, não, então nasceu bonitinho, né. Então, minha capacidade de trabalho ainda estava bastante comprometida, tá? Então, quando eu me casei, né, e mesmo depois que minha esposa estava grávida, minha capacidade de trabalho estava muito comprometida, né? Então, eu tinha medo, né, de experienciar aquilo de novo, mas aí ela ficou grávida e aos poucos Deus foi trazendo um renovo. Nós sonhamos, né, e fizemos aquilo que Deus determinou. Deixamos nas mãos de Deus. Se for da tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Daniel, você teve filho perto do Apocalipse? Não importa. Vai me trazer felicidade?
beleza, porque nós vamos ser arrebatados. Então, não tem problema, eu creio no arrebatamento e eu tenho certeza que eu estou procurando fazer o meu melhor. Eu serei arrebatado, a minha família também, né? Então, cada um sabe do que faz, não é? Cada um sabe exatamente o que está fazendo e o que não está. Você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Então, faça o que é certo. Se alie aos bons e se afaste dos maus. Você está no centro da vontade de Deus. Somente fazendo isso já está bom, tá? E ore, fale com Deus um pouco por dia, tá? Então, na graça dele, ele me deu um filho, né? E cada detalhe foi meticulosamente realizado. Deus deu uma série de coisas para nós fazermos. Ó, você tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, tem que fazer isso, tem que tirar aquilo, tem que fazer dessa forma. Nós fizemos tudo como Deus determinou e somente quando nós fizemos tudo que Deus determinou que nós fizéssemos e obedecemos, né? A gente não é ensinado mais a obedecer, né? Obedecemos, aí Deus nos abençoou com um filho. Só depois, tá? Só depois. Então, engravidou. Mas mesmo durante a gestação, nós passamos muitas lutas, que não é o momento de falar. Há tempo, modo e propósito para todas as coisas. Então, esse não é o tempo de eu falar, né? Passamos muitas privações, passamos muitas tensões também, né? E eu cheguei até mesmo a pensar, será que eu sou capaz, será que Deus me dá força para ser, assim, um esteio da família, né? Porque o homem é o sacerdote do lar. Será que Deus me dá força para ser o esteio dessa família? Será que Deus... Porque às vezes eu acho que é tanta luta, é tanta dificuldade, eu não sei se eu vou conseguir, né? Evidentemente que tudo, qualquer coisa requer adaptações. Então houve, evidentemente, uma adaptação por causa do amor que sobrepuja as outras coisas. Você só muda quando você ama. Você só se permite ser transformado quando você ama, né? Então muitas transformações estão ocorrendo, tanto em mim, quanto na Dai, quanto até mesmo nas crianças, de maneira gradual, por amor, né? E aí começou a haver essa adaptação e as coisas começaram a melhorar. Houve até um momento que eu pensei que eu achei que eu não ia conseguir, né? Foi no final de 2022. Vocês sabem disso, quem me acompanha sabe, eu gravei um vídeo até o dia em que eu morri, né? Pertinho do Natal. Então veio uma série, seria o primeiro Natal que eu ia celebrar sem a minha família que partiu. Primeiro Natal, porque eu já não celebrava mais. Depois que eu perdi meu filho, não celebrava mais Natal, aniversário, passagem de ano, Páscoa. Para mim eram dias normais. Eu ia dormir pronto, me dopava e pronto, né? Era assim que era. E seria o primeiro que eu ia comemorar de verdade. Mas, sinceramente, eu não tinha tanta motivação para comemorar. Eu ainda estava abatido, estava triste. Mas eu tentei, com todas as minhas forças, diante de Deus eu tentei, né? Porém, eu fui acometido por um sentimento diabólico. Esse sentimento pode estar alojado agora no teu coração, aproveitando o momento da sua fraqueza, aproveitando o momento da minha fraqueza, da minha dor. E não foi só o diabo, não. Muitos seres humanos aproveitaram da minha fraqueza também, viu? Mas tudo que você semeia, você colhe, né? É bíblico, tá? Também vieram à tona muitas coisas que estavam ocultas, que eu fiquei perplexo ao saber, né? Falei, meu Deus, aconteceu isso, sabe, enquanto você sabe aquele filme, Enquanto Você Dormia? Aconteceu isso enquanto eu dormia, enquanto eu estava dopado, enquanto eu estava deprimido, tudo isso aconteceu, essas pessoas tiveram a coragem de fazer tudo isso, quer dizer, fiquei pasmo, estarrecido com a maldade, com a crueldade, com a frieza, com a ganância, a soberba, a altivez do ser humano. E ele chegou nesse momento, eu peguei e pensei, meu Deus, o mundo está terrível. Tive acesso a muitas informações, eu fiquei muito perturbado com aquilo, né? Então essas coisas parece que colaboraram para aumentar mais ainda a minha dor, e por incrível que pareça, né, tem ser humano, digo e repito, que é pior que o diabo, viu? Que realmente tem que fazer o diabo tem que fazer estágio. Eu desejei realmente partir desse mundo, desejei de todas as minhas forças pela primeira vez. Antes eu só tinha planejado, mas dessa vez eu desejei partir do mundo. Pessoas que nunca conviveram comigo passaram de repente a desejar o meu mal. Nunca sequer conviveram comigo, passaram a desejar o meu mal, assim, simplesmente por desejar o mal. Só isso. Eu desejo o mal para ele, porque ele é satanista. Ó, quem te disse? Fulano. Quem é fulano para dizer isso, né? Olha a vida de fulano, né? Não, mas estão dizendo, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Mas Jesus era Jesus, eu sou humano, né? Eu não sou como Jesus. Então, esse sentimento, eu estava abatido, então aquilo reverberou forte no meu coração. Então, pessoas que eu ajudei demais, né? Que eu carreguei literalmente no colo, passaram a me caluniar, me difamar, me escarnecer, a me julgar, me condenar, né? Eu fui acusado, inclusive, de matar a minha esposa. Vocês sabem disso, né?
fui acusado de matar a minha esposa, de colaborar com a morte do meu filho. Para pensar. Então isso me doeu muito no coração. Isso é uma dor que eu não tenho como expressar, né? Não tenho vocabulário para dizer para vocês o quanto isso foi dolorido para mim, né? Então eu acabei, né, muito deprimido, achei que ninguém me amava, comecei a ver tudo, parece que tudo aquilo que eu fiz não estava reverberando, né, as pessoas não me estendiam mais a mão, não me abandonaram, me senti abandonado, essa foi a sensação que eu tive, tá? Ainda mais ao saber de coisas que tinham feito enquanto eu dormia, tá? E eu fiz uma mistura, né? Fui casado com uma médica, então eu sei o que fazer. E eu fiz uma mistura que mataria 2 elefantes, tá? E orei antes, claro, pedi perdão para Deus, né? As lágrimas eu lembro que escorriam pela minha face. Eu me senti muito, muito desamparado, completamente sem esperança. Achei que eu ia só trazer peso para as pessoas, eu só seria mais um problema, né? Mas todas essas pessoas que estivessem do meu lado iam ter que conviver comigo, e eu estava muito triste, estava muito desapontado com algumas coisas, e eu pensei, eu sou um peso para essas pessoas, se eu não estiver mais aqui, vão se esquecer rapidamente de mim, assim como muitos, na meu olhar, tinham se esquecido, né? Então, pronto, eu vou e Deus me receba, me perdoa, me receba, o Senhor é Pai, o Senhor conhece o que eu estou passando, sabe que eu estou sofrendo, o Senhor não quer que eu sofra, então eu vou, né? E acabei acordando. Aonde? Aonde eu acordei? Pedi perdão para Deus, pedi para Ele que me recebesse. Ele sabia que eu estava sofrendo, eu apaguei. E eu acordei numa UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Passei 4 noites e 4 dias em coma profundo. A medicina fez tudo o que podia e chegou até mesmo, né, no último dia, abriu as portas da UTI para os parentes se despedirem. Ou seja, nós fizemos o que podíamos fazer e não tem mais jeito. Só que aí Deus fez um milagre. Eu acordei, fiquei pouquíssimo tempo na semi-intensiva, muitas pessoas me reconheceram no hospital, médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, e trouxeram palavras de Deus para mim, incentivo, encorajamento, e aquilo foi muito positivo. Eu queria contar para os meus seguidores aquilo. Assim que eu cheguei do hospital, eu gravei um vídeo, tá lá, o dia em que eu morri, né? Fui muito sincero, foi muito claro, e de repente, né, assim como Lázaro, eu fiquei morto 4 dias, e a médica que me atendeu ainda falou, olha, se você não acredita em milagres, passe a acreditar, você é um milagre, você voltou à vida sem nenhuma sequela, sem sequela cerebral, sem sequela hepática, você está zerado, seu coração está bom, sua pressão está perfeita, parece que você tem 40 anos, né? Você está ótimo, você está perfeito, né? Então Deus fez um milagre na sua vida, Deus te trouxe da morte para a vida, tem um propósito na sua vida. Uma pessoa que nem, assim, cristã, entre aspas, né? Acredita em Deus, mas assim, falou isso para mim. Então, foi algo assim surreal. Eu saí então da UTI, quando eu chego em casa, né? Fui surpreendido mais uma vez. Haviam bilhetes de boas-vindas por toda a parte da minha casa. Bilhetes escritos pela minha esposa, porque ela sabia, ela tinha fé que eu iria voltar. Quem mais tinha fé? Muitas pessoas já estavam preparando o meu funeral, né? Não vou dizer quem, mas já estavam preparando o meu funeral. Minha esposa escreveu vários bilhetes, meus filhinhos do coração também, outras pessoas também. De repente, milhares de mensagens começaram a chegar, né? E passaram a chegar uma atrás da outra, entupiram minha caixa de e-mail, meu direct, né? Mandaram para minha esposa também, né? Mostrando, e todas elas de palavras de incentivo, de amor, de afeto, de acolhimento, mostrando aquilo que eu não estava mais enxergando, dizendo, olha, Deus usou a sua vida para mudar minha vida, para mudar minha história, para me renovar, para me restaurar. Eu li um livro seu, sabe, o livro chega onde você não pode chegar. Eu li um livro seu e a minha vida foi transformada, né? Eu assisti um vídeo seu e uma palavra tocou na minha vida mudou a partir daquele dia. Eu participei de um seminário, eu tive um encontro com Deus e nunca mais eu deixei de ser filho de Deus, eu mantenho a chama da fé acesa. Deus tem usado a sua vida, usou até mesmo o diário do teu filho para abençoar a minha vida, para abençoar a vida do meu filho, para abençoar um terceiro. E de repente comecei a receber uma enxurrada de mensagens e eu fiquei surpreso com aquilo, porque a gente não tem noção do alcance, né, que tem uma rede social. Eu estou 25 anos no ministério, eu nunca tive noção disso, né?
nunca me preocupei em ter também, eu simplesmente estou aqui para servir os que servem, né? Então as pessoas começaram a dizer, olha, você alterou a rota da minha vida, você mudou a minha história, você me trouxe renovo, você me trouxe muito ensino, você trouxe exortação de Deus para a minha vida, você me deu direção quando eu precisei, eu estava perdido. Pessoas que leram os livros, contaram as histórias que passaram, como foram transformadas, né? Como Deus falou com elas em seminários, em vídeos, etc e tal. Então, inclusive no Diário do Micael, repito, né? Eu recebi uma enorme onda de amor, uma onda inesperada, eu não esperava. Aquilo me levou às lágrimas de novo, me cobriu com a graça de Deus, era como se Deus estivesse me abraçando. E Deus me deu presentes, além de uma nova família, né, como fez com Jó, me deu uma nova família, me deu uma esposa, filhos, agora eu sou papai de novo do Liam, né? Hoje, no dia de hoje, ele faz 9 dias de vida, 9 dias de vidinha, né? Então, achando barato ser pai de novo, tô curtindo pra caramba. Então, Deus também me deu os guardiões, sabe, que são parceiros, que são amigos, que são pessoas muito próximas, me deu vocês, né? O que eu recebo de palavras de incentivo, de carinho, de amor de vocês é algo inestimável, né? Deus me deu uma família, Deus tem transformado a minha vida, tem transformado, como já tinha transformado antes, bênção e maldição, está transformando de novo. Deus é capaz de transformar na hora que você acha que não tem mais jeito, para Deus tem jeito, né? Eu comecei a receber um renovo vindo dos céus, através das preces dos justos. Deus começou a usar algumas pessoas para me estender a mão, para me ajudar nesse momento mais difícil, nesse momento que eu ainda não estou totalmente pleno para voltar aos seminários presenciais, porque agora nasceu o Liam, né? Então a gente está só dando as aulas no Hotmart, tem os vídeos do YouTube, né? E contamos com ofertas voluntárias em amor. Eu estou aplicando Bíblia aqui, tá? Leia Gálatas 6, você vai entender e pronto, né? Está na Bíblia, eu também estou fazendo o que a Bíblia determina, e você faz por amor, né? Se não fizer por amor, melhor nem fazer, porque aí Deus não abençoa, tá bom? Lê a Gálatas 6 e você vai entender. Então, algumas mãos passaram a se estender, assim, sem que eu pedisse. Deus tocou o coração. Daniel, Deus tocou, eu quero te abençoar com uma oferta XYZ, quero te abençoar com o meu talento, com a minha habilidade, eu quero te dar uma palavra de Deus, eu estou orando por você. Isso não tem preço, né? Então, nessa etapa que a gente está passando, é uma etapa difícil, porque você volta ativa, você começa a falar de certas coisas, incomoda o outro lado e você passa a ser rechaçado. E muitas coisas têm acontecido que nesse momento, infelizmente, eu ainda não posso dizer, porque eu estou numa situação de um determinado risco, então eu tenho que ter prudência, né? Mas no momento certo eu vou poder falar para vocês, tá bom? E vocês eu vou ter um testemunho maravilhoso para dar, mais um para dar, tá? Contudo, eu aprendi novamente, como se você reaprendesse a descansar no Senhor. Portas então começaram a se abrir, né? Convites começaram a surgir. Com isso, Comoda aceita e começa a me atacar, com ameaças, procurando abalar as minhas emoções, tentando tirar o nosso sustento. Muitas coisas têm ocorrido, né? Porque antes eu estava morto, então não incomodava. Morto não incomoda, mas agora eu estou vivo, e muito bem vivo. Para Ele e por Ele eu estou vivo, né? Vivo para o reino, vivo pelas vidas perdidas, vivo por vocês, vivo pela minha família, vivo pelo Liam, pela minha esposa, pelos meus enteados, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, vivo para Deus, vivo para servir os que servem, né? Então, isso quebrou um paradigma dentro do meu coração. Deus transformou mais uma vez a maldição em bênção, transformou as lágrimas em sorriso. Como diz o velho ditado, ostras felizes não produzem pérolas, não é? Trouxe de volta a minha esperança, voltei a ter esperança, voltei a ter planos, voltei a ter metas, voltei a contemplar um futuro, né? Voltei a ter fé, né? Então hoje eu provo de uma esfera de amor, né, com Deus e com algumas poucas pessoas que me cercam, de uma forma que eu jamais tive em toda a minha vida. Às vezes você tem que passar por tempestades, né, que te levam para praias que você jamais chegaria se não passasse por elas. O remanescente fiel tem um cercado, com as suas orações, com as suas mãos estendidas, com os seus joelhos dobrados, eles têm um cercado. São os trabalhadores da última hora, o último exército. Estão conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida que está nessa trincheira conosco e que manda provisões para a trincheira também. Anjos têm se acampado ao nosso redor, eu sinto a presença deles novamente. Minha criatividade voltou, né? Eu estou conseguindo produzir aulas muito legais para os guardiões, tenho conseguido produzir textos que depois eu vou inserir na história de Mitri, né?
pautas para o YouTube, etc. e tal. Então, minha credibilidade voltou, minha disposição está retornando. Dia a dia eu me sinto cada vez mais disposto, o que é um grande paradoxo, né? Era para me sentir mais cansado, mas eu me sinto mais disposto. É como se eu me sinto criança de novo, novamente, né? Voltei a sorrir, sabe? Voltar a sorrir é algo inusitado. Quando você para pensar quanto tempo eu fiquei sem sorrir mesmo, né? Voltei a sorrir, né? Voltei a celebrar a vida, né? Isso é um presente de Deus, né? Eu vou continuar sim anunciando o evangelho do amor, eu vou anunciando a mensagem da cruz, a mensagem do amor, da paz, da fé, da esperança, porque hoje eu vivo isso. Então ninguém pode dar o que não tem. Então hoje eu posso oferecer com muito mais intensidade, com mais força, com mais experiências que Deus tem me dado, com mais ousadia. Né? Se ele pode fazer isso por mim, se ele faz por mim, ele faz por você. Porque o Espírito que capacita a mim, capacita você. O Deus que você crê é o mesmo Deus que eu creio, o Criador de todas as coisas, o Eterno, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, tá? Não perca a esperança, não perca. Receba essas palavras, elas são para você, elas são também para mim. Presta atenção no que as palavras dizem. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Está entendendo? Bem-aventurados os que choram, e como eu chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes, não soberbos, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça. Eles não se acomodam com o pecado, eles se incomodam com o pecado, porque eles têm sede de justiça. São pessoas que buscam, em primeiro lugar, o reino e sua justiça, e o resto lhes será acrescentado. Fica no centro da vontade de Deus e as bênçãos te seguem. É assim que é, né? Pois serão satisfeitos. O justo juiz peleja por nós, meus irmãos. Peleja por mim, peleja por vocês. Bem-aventurados os misericordiosos, pois também obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Sabe aquela pureza de uma criança? Eu vejo hoje meu filho Liam, que pureza, o olhar puro, não tem maldade nenhuma. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem será que é puro de coração e que tem o privilégio de ver a Deus nos nossos dias? É só o remanescente fiel, faça parte do remanescente, acorda você que dorme, que renova, deixa Deus renovar a sua esperança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que você pode ser um pacificador se você não tem a paz que transcende o entendimento que só Deus pode te dar? Só Ele te dá. E aí você é chamado filho de Deus, que você recebeu de Deus uma paz que ela não vem desse mundo. Ela vem de maneira sobrenatural, sabe? Eu aprendi a descansar em Deus e receber o que Deus tem me dado. E quando eu agradeci, Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu com minha família, com o Micael, com a Isabela, tirou um fardo das minhas costas. Antes eu tinha aquela culpa, claro, tem flutuações, eu tenho saudade, né? Mário Quintana fala muito bem, né? Uma frase que ele diz que o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente. É verdade, a dor da ausência está sempre presente, mas hoje não é aquela coisa como a depressão, entende? Tem momentos que você lembra, sente saudade, isso é natural, mas eu vivo a vida que eu tenho hoje, vivo com intensidade, vivo com gratidão e procuro dar o melhor que eu tenho para vocês, para o reino, para a minha família, dou melhor, eu não dou sobra, eu não dou esmola, eu não estou preocupado se esse vídeo vai ter 40 minutos, 1 hora e meia, porque eu estou preocupado em passar tudo que Deus deu para mim, né, para passar para vocês, e assim também é com as aulas dos guardiões, né? Então eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu poderia fazer vídeos de 10 minutos, já recebi sugestões, faz vídeo de 15 minutos, Daniel, vai ter mais visualização, você monetiza, você ganha, eu estou pouco me lixando para isso, eu quero passar a mensagem de Deus, a mensagem do amor, é isso que importa. Por isso os seminários têm 10 horas de duração, a gente vai voltar no próximo semestre, tá? Chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos. Você é perseguido? Eu sei como é que é isso. Tem gente que enche o saco, né? Parece que não tem mais nada que fazer na vida senão perturbar a vida dos outros, né? Ficam só criticando, só aponta o dedo para todo mundo e não olha o próprio trave no olho, né? Pois é, mas um dia vão se encontrar com Deus, né? Imagina como vai ser esse encontro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
justiça. Você tem que buscar a justiça. Né? Você foi enganado, você foi traído, você foi roubado, mentiram para você, busca a justiça de Deus e dos homens também, né? Pois deles é o reino dos céus, né? Então, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Ah, você vai ser insultado, eu sou insultado, né? E perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você acha que não tem calúnia contra mim? Tem um monte. Provam? Não provam. Só falam. E um monte de trouxa como um papagaio repete. Porque esse é o efeito manada. É o conformismo social. É o analfabetismo funcional que está presente no nosso século. Nós crescemos na evolução tecnológica, mas nós atrofiamos a nossa mente. Nós viramos marionetes nesse sistema. Acorda, tu que dorme. Jesus está voltando, viu? Levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Caluniaram Jesus, que ele tinha parte com Belzebu, o que vão falar de mim e de você, né? Alegre-se e regozijem-se, porque é grande, grande a recompensa de vocês no céu. Você tem ideia do que é isso? É imensurável. É entrar pela porta da frente na cidade celestial, é poder ter a honra e o privilégio de morar na cidade dourada, ou cidade santa, é poder estar mais perto de Deus, sabe? É poder ter o direito de comer dos frutos da árvore da vida, é ter o galardão. É isso, sabe? É algo surreal que eu não tenho palavras para te explicar isso. Pois da mesma forma perseguiram também os profetas que vieram antes de vocês, os guardiões que vieram antes de vocês, os guardiões do amor de Deus, da essência de Deus, que é o amor, porque Deus é a expressão majoritária do amor. Se Deus é amor e você não age com amor, você não é filho de Deus. Simples assim. Se olha no espelho, olha o próprio Rabino primeiro, tá? Vocês são sal da terra. Presta atenção, meus irmãos, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É tipo joio, né, que está no nosso meio. Né? Faz de conta que ama a Deus, mas é joio, não tem fruto nenhum, é só palha, vai ser queimado pelo fogo. Né? Vocês, os verdadeiros, são luz do mundo. Você é luz do mundo, meu irmão. Né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém pode acender uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloque-se em um lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens que precisam de referências, né? Para que vejam as suas boas obras. Não adianta só falar de Deus, tem que viver o que você fala. A fé sem obras é morta. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, de 3 a 16. Faça disso uma verdade na sua vida, não uma teoria, não apenas de ler, mas de viver, de experienciar. E que Deus renove a sua esperança, renove a sua força, renove a sua fé e restaure o amor no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem. Fiquem com Deus.